paz. Glória a Deus. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de Célula Digital, onde o poder de Deus, a glória de Jesus é manifesta sempre, mas ela é sempre na minha e na tua vida, amém? E que hoje você possa estar assim alegre na presença do Pai, porque você pode dizer que teu Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Você pode adentrar a presença do Senhor nessa noite, dizendo glória a Deus. Grande é o Senhor que me escolheu, que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você se lembra do teu primeiro encontro, da presença maravilhosa, da paz que você sentiu naquele dia que você se encontrou com Jesus, desesperado, sem esperança, desacreditado, lançado à beira da estrada, como um galho seco de uma árvore qualquer. E o Senhor fez ali você ser alicerçado na rocha que é Jesus, na rocha eterna, no Criador, no Todo-Poderoso, amado. E hoje você está aqui juntamente comigo. E se ainda você não teve encontro com Cristo, está tão pertinho, tão próximo de você, sentir essa presença, sentir essa paz, receber as ordenanças daquele que é, daquele que pode, daquele que faz todas as coisas ao meu favor e ao teu favor. É por isso que eu estou aqui nessa noite, para lhe trazer uma mensagem. Qual é importante a presença de Deus. Sentir Jesus, sentir o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Somos imperfeitos, somos falhos, mas o nosso Deus, Ele é e Ele faz, Ele está fazendo. Boa noite, Cosma, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E eu quero orar por você nessa abertura, selar essa célula digital que não é minha, mas que nasceu no coração de Deus, para o coração do servo dele, do filho dele. E nós estamos aqui como equipe abençoada, equipe que estamos buscando a presença do Pai e nos aperfeiçoar cada dia na sua linda e maravilhosa presença. E eu quero orar, vamos orar? Pai, na tua presença, eu quero te glorificar, Senhor, bendizer-te o teu nome, porque tu és bom. Nem Jesus, o Filho, quis ser bom, porque ele disse, bom é o Pai. Bom é o Pai que estendeu os céus e terra, somente com palavras, haja e tudo houve. Bom é o Pai que trabalhou na criação, a formação do homem, do pó da terra, lhe pegou, fez o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E da costela do homem tirou a mulher, a sua ajudadora, a sua companheira. Erabassore e cantarabaxê. E aí, Paizinho, nós vamos entender que ninguém nasceu para viver só. Ninguém nasceu para viver isolado.
lançado à beira do caminho. Perfeito não somos, mas temos um Deus que tudo faz, que tudo pode e que é por mim, por você. E nessa noite, Paizinho, vai tocando no mais profundo de cada alma. Toca no profundo de cada vida nessa noite, Pai, daqueles que já estão aqui conectados. E daqueles também, Pai, que estarão no decorrer da semana, dos dias, ouvindo, assistindo essa live, a qual o Senhor está a falar conosco nessa noite, Pai. Precisamos da Tua presença. Precisamos, Pai, do Seu Shekinah. Precisamos da Sua glória. Nós compreendemos de tudo que o Senhor fez por nós. Ninguém jamais poderia fazer, ó Pai, o que o Senhor fez para nossas vidas, Pai. E por isso que nós estamos aqui diante de Ti, Te adorando, bendizendo. Teu nome seja manifesto, Paizinho. Que a Tua glória seja manifesta no coração da minha irmã, a Tua serva Cosmas Vasconcelos, Pai. Tu conhece, Pai. Tu conhece o profundo, Tu conhece o guardado, Tu conhece o escondido. Tu conhece a vida dela, Pai. Tu conhece os desejos dos corações dela. E eu sei que o Senhor concederá, Pai, a alegria dela ver concluído toda a boa obra em sua família, Pai. Jesus, eu coloco nas Tuas mãos nessa noite a minha família, Pai. É o meu bem maior aqui na terra, é a minha família, Pai. Senhor, é o presente que o Senhor me deu, Pai, de ter família, Senhor. Família tem problemas, em família surgem situações adversas. Mas como é bom, Senhor, voltar para a nossa casa, após um dia de trabalho, após um dia em que trabalhamos na Sua obra, que aparentemente parece ser tão fácil, mas onde enfrentamos, Senhor, situações adversas do Seu povo, onde vem situações, Pai, para nossas vidas, para orientarmos, para orarmos. E após esse dia, Pai, de trabalho na Tua seara, Deus, voltamos para o nosso lar, o lugar do nosso refúgio, o lugar do nosso aconchego, a nossa família. E que a Tua presença, Pai, seja na vida de cada família, Pai. A vida de cada um, Senhor. Cada um que entra aqui nessa noite. Muitas vezes nós não valorizamos as pequenas coisas, ó Pai. Aquilo que o Senhor fez para as nossas vidas, ó Deus. Não valorizamos, Senhor, nos detalhes o que o Senhor fez por nós. E é por isso que nessa noite eu quero Te agradecer, Pai. Já Te apresento, Pai, nessa noite a vida do filho da Tua serva Samuel, a sua nora Eduarda, Pai. Trabalha no relacionamento deles, Pai. Trabalha no relacionamento deles como o Senhor tem trabalhado em tantos relacionamentos, Pai. Através da intercessão profética, através dos decretos, que aquilo que o Senhor uniu, o adversário não separa. O adversário pode até pelejar, Pai. Pelejar, Senhor amado, contra nossas vidas, ó Deus. Pelejar, Senhor amado, em tudo, Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que está conosco, Pai. Está conosco constantemente, Pai. Visita a nossa vida, visita a nossa alma. Derrama, Senhor, o mais de Deus nessa noite, Pai.
Senhor, que nem o impedimento, que nem o embaraço, Pai, venha sobre, Senhor, as nossas vidas nessa noite, Deus. Mas que a tua boa mão, Senhor, esteja conosco constantemente, Pai. Espírito de Deus, Pai, vem conosco, Pai. Vem com a tua porção sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma noite de célula digital, onde nós estamos com um tema muito maravilhoso. Estamos aí 23 horas e 23 minutos. Deus está realizando uma grande obra. Em números iguais, 23 e 23, o Senhor está a falar conosco. Nós estamos felizes na sua presença, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje nós estamos com o tema relacionamento íntimo com Deus e a obediência. O que é necessário? A importância de estarmos com a presença de Deus. O nosso Deus, Ele é digno de ser adorado, digno de ser bendito, em todos os sentidos das nossas vidas. E nós precisamos estarmos com Ele constantemente. E a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, ela vem através do livro de Êxodo. Se você está com sua Bíblia aí, abre sua Bíblia, Êxodo 33. Êxodo 33 vem a falar acerca da importância de estarmos na presença do Pai. Eu e você precisamos estar na presença do Senhor. Ele é bom. E olha o que diz aqui em Êxodo 33, no versículo 11. E falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer falava ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué o servia, filho de Num, e não se apartava da tenda. Aqui vai dizer também, no livro de Êxodo também, mesmo capítulo 33, 18, diz assim: então disse-lhe, rogo-te, pois, mostra-me tua glória. E respondeu-lhe, farei passar por toda a bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a face e viverá, de tão glorioso que é o nosso Deus. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, e te porei numa fenda da penha, com a mão te cobrirei até que a passe. Estava aqui Moisés que era um simples homem, e agora Deus escolhe Moisés para ser o intercessor do povo de Israel. Agora o Senhor chama Moisés para ter relacionamento íntimo. Você tem tido relacionamento íntimo com teu Senhor? Será que na noite de hoje você pode dizer, eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor? Eu tenho intimidade de buscar a presença do Senhor. Pai Senhor Nildo, seja bem-vinda. E aí nós vamos entender que a comunhão de Moisés, ela tinha um relacionamento único. Ele viu Deus face a face.
Mas o cuidado de Deus foi tão grande para com Moisés, que Moisés não quis os anjos. Ele disse, se o Senhor é comigo, eu quero te ver face a face. Ele subiu no mais alto monte que havia. E ali Deus se apresentou a Moisés. E Deus cobriu Moisés. Porque havia um desejo no Moisés de ter a presença de Deus. E para realizarmos as obras a qual o Senhor nos chamou, nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos da glória do Senhor. Nós precisamos constantemente buscarmos a presença do Pai. E aí você vai dizer, pastora, por que por muitas vezes alguns vencem, alguns conquistam, alguns entram? Por que que às vezes o Senhor responde alguns dos teus filhos com grande facilidade? Por causa da ousadia de querer a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não vamos conseguir nada. E aqui está o grande exemplo de Moisés. Para conduzir um povo que antes Moisés conduzia somente a sua família. E hoje você está assim, conduzindo somente a sua família. Mas vai chegar o momento que o Senhor vai colocar você para conduzir milhões de pessoas. Bilhões de pessoas. E você vai precisar da presença única de um relacionamento profundo com Deus. Mas será que Moisés ficou tão apavorado no momento de ver a presença de Deus passar por detrás daquela penha? Ele ficou, porque a glória do Senhor, ela traz para nós, amados, temor. A glória de Deus, a presença de Deus não nos traz medo de apavorante, eu estou com medo, mas traz um temor muito grande. Porque o nosso Deus, ele é terrível. Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, e a sua presença é terrível. E muitas vezes você não vai entender o porquê que alguns servos, filhos de Deus, que têm uma intimidade mais profunda com Deus, quando ele começa a orar e quando ele começa a sentir a glória de Deus, é como que se o corpo dele se contorce. As pernas ficam bambeando, o corpo da gente não resiste à glória de Deus, mas é que ele joga sobre nós a capa de proteção, para nós sentirmos um pouquinho da sua glória. E um pouquinho dessa glória, ela já nos deixa com grande temor. Estava aqui Moisés, o intercessor. O Senhor tem te chamado você como intercessora na sua casa? Tudo vai começar no seu lar, tudo vai começar na sua família, tudo vai começar aí dentro. O Senhor tem te chamado você para interceder pelos seus, para cuidar dos seus. Sabemos que em meio à nossa família vai surgir sempre muitos problemas, muitas situações, muitas dificuldades. E aí quando o Senhor nos chamou para ser intercessor, nós sabemos que nós precisamos ter a glória de Deus. O intercessor, ele é totalmente diferente daquele que ora. A oração e a intercessão, ela é muito diferente. A oração, você vai entrar na presença do Pai, agradecer Ele, pedir a Ele alguma coisa, mas a intercessão você vai guerrear no mundo espiritual. Você vai entrar diante do trono de Deus como juiz, e você também vai entrar diante do trono de Deus como filho. E para entrar diante do trono, que o acesso foi livre através de Jesus, pelo véu do templo que se rasgou. Antes nós não tínhamos acesso. Quando o sacerdote entrava, ele precisava entrar no Santo dos Santos, amarrado com uma corda,
Porque se tivesse alguma falha naquele sacerdote, ele morreria lá dentro por causa da glória de Deus que era manifesta ali no Santo dos Santos. E hoje nós temos o acesso através de Jesus, que rasgou o véu do templo, que intercede por nós diante do Pai. E hoje nós temos acesso de ser intercessores com excelência. O intercessor, ele precisa ser um intercessor de excelência. Aqui o Senhor estava mudando a vida de Moisés, um simples homem, a um líder que ia liderar Israel, ia liderar o povo. E agora ele vai interceder pelo povo de Israel, buscando o perdão e a misericórdia de Deus em momentos de crise. Aí você precisa entender que o Senhor te chamou como um intercessor com a presença, para entrar na presença do Pai, para Senhor, tem de misericórdia. Muitas vezes tem uma promissória, muitas vezes tem um decreto de Satanás lá diante de Deus, como estava lá na vida de Jó. E ele estava lá acusando Jó constantemente. Mas aí vamos entender a importância da intercessão, pedindo misericórdia, perdão pelos pecados e que o Senhor revogue a causa de alguém que o Senhor colocar você para interceder. E não é tão fácil. É o que relata aqui, na palavra do Senhor ainda, em Êxodo 32, vai dizer acerca daqui quando Moisés, né? Ele entra ali diante do monte para oferecer. Olha o que diz. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses e vão diante de nós, pois quanto este Moisés, homem, nos tirou do Egito. Moisés subiu diante da presença do Senhor para receber a presença de Deus, mas o povo já estava aqui desesperado, pedindo para Arão. Esse Moisés nos tirou do Egito, onde eles sofriam. E agora eles acusam Moisés de ter abandonado quando Moisés estava buscando a presença de Deus, estava buscando, intercedendo pelo pecado do povo. E nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes estamos buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus para o povo, para alguém, e alguém está nos julgando, dizendo: olha, nos abandonou, porque não entende os mistérios de Deus. Enquanto você não tiver a presença de Deus na sua vida, enquanto você não tiver um relacionamento profundo, íntimo com Deus, você não vai entender. Aquele que já entrou e que subiu no cume, que subiu diante do tribunal de Deus, diante do trono, para revogar causas da nossa família, causas daquele que pecou, daquele que está em uma grande destruição. E aqui nós precisamos entender que ali o caráter de Moisés foi transformado. E com a presença de Deus, o nosso caráter, ele é transformado. A nossa vida é transformada. A palavra do Senhor diz que os servos de Deus discernem tudo. Por que discernir tudo? O servo que tem a presença de Deus, que tem a intimidade, que tem um contato íntimo com o Senhor, constantemente, ele entende todas as coisas acerca do bem e do mal, de ir, de vir, de subir. Mas ele não é discernido por ninguém. Então, às vezes a pessoa vai olhar para você e vai dizer: é louca. Para que tudo isso? O povo de Israel estava aqui. Faz um Deus para nós, porque Moisés nos tirou do Egito e agora nos abandonou. Não tinham a presença. Eles receberam a presença através de Moisés, que foi buscar. E na nossa família não é diferente. Alguém tem que buscar a presença de Deus. Mas não é a presença daquele que diz para você algo formal.
você repete o que o outro repete, você faz o que o outro faz, não é essa presença. É você fazer exatamente conforme a ordenança que Deus lhe deu. Sem interferência, porque muitos entram e deixam ocorrer interferência, não tem um contato íntimo, não tem uma vida íntima com o Senhor, e ele entra para que haja interferência. E nessa noite o Senhor vem falar acerca da importância da intimidade, do relacionamento, acerca do caráter que nós precisamos ter, um caráter moldado segundo o coração, segundo Jesus. Segundo Jesus, nós precisamos ter um caráter moldado. O caráter de Moisés, ele foi totalmente moldado. Moisés, ele se tornou um homem humilde. Precisamos ter um coração humilde. Apesar da sua posição de liderança, ele era humilde. A liderança, o grau que você vai subir na presença de Deus, a intimidade, ela não é para lhe deixar uma pessoa arrogante, dizendo eu faço, eu tenho, eu posso e eu não preciso de ninguém. Moisés, ele se torna um homem humilde porque ele reconheceu, ele viu Deus face a face. E quando vemos Deus, o Pai, face a face, nós tornamos um coração humilde, simples. Temos tudo, mas sabemos que não temos nada. Por quê? Porque essa glória de Deus, Ele que fez. Temos tudo, temos dons, somos enriquecidos de muitos dons, de muita responsabilidades, mas você tem que viver como que você não tivesse nada, porque não é teu, é do Pai. E o Senhor nos deu para nos usar, para usar com humildade, ser um líder humilde de coração. Nós temos exemplo. Nós temos exemplo da nossa liderança, que é uma liderança humilde. Nós vemos a liderança do profeta Vinícius, nós vemos a humildade dele, a simplicidade dele. Aí você pode dizer, é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito nessa terra, mas é humilde, tem o caráter de Cristo. E é isso que você precisa absorver para ti. O Senhor nunca vai te dar nada para você pisar em ninguém, machucar ninguém, ferir a ninguém, desprezar ninguém. E aqui está o nosso amado líder Moisés. Moisés, ele foi descrito como o homem mais manso da terra. Está lá em Números 12, depois você lê lá no 13. Ele demonstrou humildade e a dependência de Deus. Olha que lindo. Totalmente dependendo de Deus. E para falarmos com alguém, a gente não precisa gritar. Para orientar alguém, nós não precisamos machucar, ferir, usar da liderança que você tem para ferir alguém. Nós não precisamos disso. E para ordenar que Satanás, que os demônios batem retirada da vida de alguém, você não precisa gritar com ele. É somente você dizer para ele, sai em nome de Jesus, é uma ordem. Porque as suas palavras, ela está carregada de poder. O seu posicionamento, ele está carregado da presença de Deus. Então nós não precisamos gritar, nós não precisamos mostrar que temos, não. Quem tem não mostra, amados. Quem tem de Deus não mostra, sabe por quê? Porque ele sabe que não é dele. E que ele vai usar exatamente tudo que a presença nos traz, que é a unção, que é a glória, que é a humildade, que é a carisma, que é a mansidão. Jesus é manso. O Espírito Santo, ele não vai gritar com você. Quando o Espírito Santo de Deus,
ele for falar contigo, te repreender, ele vai dizer, filha, vem cá, não é por esse caminho, vem por aqui, vem. Ele não vai te humilhar. Então, quem carrega a presença de Deus não é carregado de uma vida formal, não é carregado de arrogância, não é carregado de prepotência, não é carregado das obras da carne, mas ele é carregado das obras do Espírito, dos frutos do Espírito. E aqui está um dos frutos do Espírito, mansidão, Moisés. Será que tu pode resolver uma causa hoje na mansidão? Será que tu pode resolver alguma coisa sem gritar, sem fazer, sabe, muitas coisas, sem chamar a atenção? Será que você pode chamar para uma conversa na mansidão alguém que está no caminho, que está precisando de misericórdia, que está precisando de um abraço? Pecou, caiu, mas precisa de um abraço. Agora, se ele vai se consertar, é ele Deus, mas você está fazendo a sua parte. Será que na noite de hoje o caráter que foi implantado sobre a vida de Moisés de humildade pode estar em mim e você? Outra virtude de caráter de Moisés era a obediência. Ser obediente a Deus e fazer exatamente como ele manda. Porque a presença de Deus, ela vai nos motivar a obedecer aos mandatos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, às suas instruções divinas. Ela vai nos levar, é automático. Você obedece sem querer entender para que isso agora, Jesus. Se Jesus falar para te virar para a esquerda, vire. Ele sabe o porquê. E aí nós vamos entender que mesmo quando estamos em momentos difíceis, precisamos obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer aos seus mandamentos. Muitas vezes vamos olhar e lembrar do servo de Deus, Isaías. Ah, meu Deus! O Senhor disse para Isaías, vá até a casa de Ezequias e diga para ele que morrerás e não viverás. Bota a tua casa em ordem, que tu vai morrer. A sentença desceu. Desceu a sentença de morte para a vida de Ezequias. E Isaías foi lá e disse exatamente... O Senhor Deus manda lhe dizer, Ezequias, bota a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Ele deu o recado, sem aumentar nada, sem retirar nada e sem acrescentar. E ele virou as costas e foi. E quando ele foi, não tinha chegado ainda no pátio do palácio. Ezequias virou para a parede e gritou e clamou a Deus. Pediu misericórdia a Deus. Pediu para que Deus se lembrasse das suas obras. E o choro de Ezequias chegou de uma forma tão grande diante da presença de Deus que no mesmo instante, amados, o Senhor disse, enviou um recado para o profeta, volta lá e diga para Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele mais, 15 anos de oportunidade para fazer o melhor. Ezequias recebeu os 15 anos de vida e depois fez tudo errado de novo. Mas a oportunidade foi dada. Talvez Isaías ficou, como é isso? O Senhor mandou fazer, daqui a pouco o Senhor mandou ir lá desfazer? Sim. A oportunidade foi dada. Mas depois de 15 anos ele fez errado. Ele foi lá e cometeu tudo errado, mas a oportunidade foi dada. Então a presença de Deus, ela vai trazer para nós obediência. Se eu falar para você, vai. Se ele falar para você, volta desse caminho.
Volte. Volte. Se o Senhor falar para você, volte desse caminho, sai desse caminho, vem. Faz exatamente o que o Senhor mandou. E aqui nós vamos fechar com a visão e com o legado tão lindo que Deus deixou sobre a vida de Moisés. E a visão e o legado que o Senhor tem para a sua vida. O legado de Moisés foi duradouro. Ele foi um líder, ele foi um legislador. Ele foi um profeta. E ele continuou inspirando pessoas. Na fé, até os dias de hoje, ele está nos inspirando como buscar a presença de Deus. E aí nós vamos entender que a presença de Deus, ela transforma. Ela transformou a vida de Moisés num simples homem, um simples pastor, a um líder poderoso, capacitado, íntimo de Deus. E o Senhor quer fazer isso contigo, te transformar de uma simples pessoa para uma pessoa capacitada, transformando o seu caráter com um legado duradouro, é o que o Senhor tem para ti nessa noite. E essa é a transformação que demonstra para mim e para você todos os dias o impacto profundo da presença divina e do poder duradouro do Senhor na nossa vida. E que nessa noite eu e você possamos ficar com essa palavra e saber que o nosso Deus, ele trabalha ao favor de todos aqueles que esperam nele. Então busque a presença do Senhor. Busque o melhor de Deus para a sua vida, que é estar na presença do Senhor. Às vezes nós vamos buscar tantas coisas e vamos ficar paralisado, como lá estava aquele paralítico no tanque de Betesda. 38 anos, paralítico, paralisado, estagnado. E o Senhor não quer uma vida de estagnação para você. E por isso que nessa noite vem o Senhor a falar: busque a presença de Deus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Pai, diante da tua presença, quero te agradecer por essa live, Senhor amado, a qual o Senhor nos chamou aqui, Senhor, para uma grande obra, Pai, uma grande obra, Senhor, a realizar, Pai, nessa noite, na vida das tuas filhas, dos teus filhos, que já estão aqui, Pai, e que já entenderam a necessidade da sua presença, Pai. E por isso nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos para a glória de Jesus. Amém? Deus é bom em todo tempo. Quero lhe fazer um convite. Domingo temos culto profético, às 9 horas da manhã, Avenida Aruanã 120, Barueri, Alphaville, São Paulo. Igreja IEJN, uma igreja onde não é para você frequentar, mas para você ser uma família. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até mais em nome de Jesus. Deus abençoe. Compartilhe essa live, porque o Senhor está fazendo grandes coisas nessa noite em nome de Jesus. Deus abençoe.